Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei como você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu creio que se você chegou aqui, Deus quer falar com você, ok? Vamos fazer uma breve oração para começar o estudo da Palavra de Deus. Senhor Deus, diante de Ti nós estamos e diante de Ti nos colocamos, Senhor, para que venhamos a receber, Senhor, da Tua santa sabedoria, Senhor, da Tua santa luz, Senhor, para que Tu venhas nos ensinar, Senhor, para que Tu venhas, Senhor, a nos iluminar, Senhor Jesus, e dissipar todo e qualquer trevas que possa haver no nosso coração, Senhor, e dissipar todo e qualquer mal, Senhor Jesus, que possa haver no nosso coração, Senhor, através da luz da Tua santa e bondosa palavra, Senhor, que não é uma luz humana, Senhor, nem uma luz natural, Senhor, mas é uma luz espiritual, Senhor Jesus, que nos mostra o caminho, Senhor Jesus, e nos dá direções, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém? Hoje nós vamos estudar a palavra de Naamã. Está em 2 Reis, capítulo 5. E nós vamos dividir em 3 estudos principais. Tá bem? Nós vamos estudar hoje a parte 1, a cura de Naamã, né? Parte 1, o testemunho de uma menina, que é o testemunho da menina que levou Naamã ao profeta. A parte 2 constitui o maior elemento, maior cura, o elemento do orgulho. E a parte 3, onde nós vamos falar sobre Geazi ou sobre a queda de Geazi. Tá bem? Hoje nós falaremos do vídeo 1. O testemunho de uma menina. Tá bem? Tá lá em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler estes versículos para que nós venhamos a entender melhor também o que Deus está nos dizendo. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória a Sírio. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Interessante o comportamento dessa menina, que diz que ela era uma menina, a gente não tem certo a idade dela, mas era entre adolescente não adulta, né? Ela deveria, aqui diz que ela foi levada cativa da terra dos pais dela, ela foi retirada dos pais dela, ela foi levada cativa como escrava, e ela teria tudo para talvez ter um coração pesado, talvez ter um coração amargurado, talvez ter um coração rancoroso. Mas a atitude de fé e a bondade que ela teve realmente impressiona. Porque se ponha no lugar dessa menina, num momento ela estava com os pais dela, estava na casa dela, e de repente o país dela é invadido, ela é retirada de dentro da casa dela, não tem aqui na história, mas é provável que seus pais tenham sido mortos, e ela é levada para servir na casa do comandante que organizou essa investida contra a terra dela e que fez dela uma escrava. A situação não era favorável. Ela estava servindo a mulher de Naamã, provavelmente uma criança, adolescente, que deveria estar se desenvolvendo, estava sendo forçada a trabalhar, né? Ela foi levada como escrava. Ela não foi levada como para aprender alguma coisa, como acontecia naqueles tempos, né? Que às vezes um adolescente ele era levado a alguém que sabia uma determinada profissão para aprender aquela determinada profissão, mas não foi essa a questão. Aqui a questão foi bem específica e bem direta. Ela foi levada cativa, ela foi levada como escrava. Então essa menina que no momento estava dentro da casa dela com os pais dela, no momento seguinte as tropas da Síria invadiram Israel. Não tem ao certo se os pais dela foram feitos escravos ou mortos, mas as duas coisas podem ter acontecido, e ela foi levada cativa. Ela não só foi levada cativa, ela foi levada cativa justamente para a casa do general que organizou e que era responsável por essa batalha e por tantas outras. Qual o sentimento que ela teve em relação a essa família?
onde que ela estava servindo. Isso é o que realmente mais me impressiona e é o que nos diz, eu creio, que o que Deus espera de nós como cristãos. Por quê? Porque nem todas as situações que nós formos enfrentar durante a vida serão favoráveis, obviamente não, né? Como já deve ter dado para perceber ao longo da vida, né? Cristão ou não cristãos enfrentam diversas situações durante a vida. A questão é como enfrentamos, é que demonstra se nós somos cristãos, filhos de Deus, ou se nós somos ouvintes não praticantes, né? Ou quem sabe nem ouvintes. É a nossa atitude diante da situação que vem que vai fazer diferença real entre luz e trevas. Porque as situações adversas ou não virão a todas as pessoas, sendo elas cristãs ou não cristãs. Situações adversas virão, assim como veio para essa menina. E não foi qualquer situação adversa, ela foi destituída da infância dela, ela foi destituída da adolescência dela. Ela perdeu o poder sobre o ir e vir dela. Ela não podia dizer, não, hoje eu vou brincar. Não, ela não podia dizer isso, ela era escrava. Ela não podia dizer, não, hoje eu vou estudar. Não, ela não podia dizer isso, ela era escrava. Ela foi destituída da infância, ela foi destituída da família, ela foi destituída da terra dela. E o que tinha no coração dela? Rancor. O que tinha no coração dela? Ódio. O que tinha no coração dela? Desejo de vingança. É isso que a gente vê nesse texto? Não. Provavelmente poucos ou quase nenhum dos cristãos atuais passamos ou passaríamos por uma situação tão extrema quanto essa menina passou. Ela passou por uma situação realmente extrema. Tudo bem que ela foi feita uma escrava, né, que eles chamam escrava de dentro de casa, que ela não passou por uma situação tão dramática assim, diriam alguns, né? Mas se tu for avaliar, ela foi destituída dos bens básicos de qualquer ser humano, né? Direito à liberdade, direito a desenvolvimento, direito a ter uma família. Ela foi destituída dos direitos mais básicos, mais triviais do ser humano. Mas mesmo assim ela conservou duas coisas dentro do coração dela: a fé e a bondade. E isso é uma mensagem para os cristãos hoje. Porque através da fé e da bondade, que aquela menina, que a princípio, né, era só mais uma escrava, assim como a Síria conquistou Israel, a Síria conquistou várias outras nações. Então eles tinham escravos de várias nacionalidades, o que era comum naquela época, apesar de hoje ser mal visto, né? E porque é mal, né? Não é só mal visto, é uma coisa ruim. Mas naquela época era absolutamente comum. Então eles tinham de várias nacionalidades escravos. Mas aquela menina, ela falou uma vez ela falou e foi escutada. Será que aquela senhora não notava o procedimento dela? Será que a mulher de Naamã não notou que aquela menina, que era israelita, não era igual no procedimento às outras meninas, sejam elas cananeias, sejam elas etéias ou das outras nações que viviam por ali? Será que a mulher de Naamã não notou essa diferença? Por que a menina falou uma única vez e o general da Síria saiu de onde é que estava para ir até o profeta? Por quê? Porque ela tinha procedimento cristão. Ela tinha procedimento de fé. Ela falou com propriedade de quem vive. Ela falou com propriedade de quem tem testemunho para dar. Por isso que, quando ela falou, foi ouvida. Mesmo que ainda a gente vai considerar que ela era... Tudo bem que ela servia a mulher de Naamã, né? E naquela época, crianças não podiam se dirigir a adultos, muito menos mulheres se dirigirem a homens, e muito menos ainda uma serva se dirigir a um general do reino da Síria. Né? Era mais improvável ainda, né? A gente vê adiante no texto que os servos de Naamã, só os que foram junto com ele até Israel, só falaram com Naamã depois que o profeta mandou um servo falar com ele, porque antes eles não tiveram nem coragem de falar. Por quê? Né? Porque ele era o general da Síria, eles simplesmente não tinham essa autorização, vamos dizer assim. Né? Eles não tinham essa permissão. Coisa que Deus também quebrou no orgulho, a gente vai ver na parte 2.
que Deus fez na vida de Naamã. Mas o curioso aqui é que ela mesmo estando nessa situação, onde que ela nem poderia, ela queria ajudar Naamã, né? Ele escravizou, tirou ela da terra dela, tirou ela da família dela, tirou ela o direito de ir e vir e deu a ela obrigações a cumprir. Quando ela viu ele morrendo, quando ela viu ele leproso, qual foi o sentimento que teve no coração dela? O sentimento de ajudar. E mesmo nem podendo se dirigir diretamente, né, que ela não tinha essa permissão, era criança, era mulher e era escrava. Então ela não tinha a menor chance de poder se dirigir a um general da Síria. Mas mesmo assim, ela, da maneira dentro do espaço dela, ela tentou demonstrar bondade com aquele que havia escravizado ela. Ela demonstrou pureza de coração com aquele que tinha tirado, volto a dizer, tinha tirado ela da família dela, tinha tirado ela do país dela, tinha tirado o direito de ir e vir, tinha tirado as coisas mais triviais e mais básicas que todo ser humano tem direito. Quando ela viu ele doente, qual foi o instinto dela? Qual foi o instinto dela? De ajudar. Ela sabia que tinha alguém que podia curar ele. E o que ela fez com isto? Se dirigiu a quem ela podia se dirigir, que era a mulher de Naamã, e disse: quem dera, né, o meu senhor, que era Naamã, ela estava se referindo a Naamã, estivesse diante do profeta de Israel, ele ia ser curado da lepra. Essa atitude dela vem para realmente nos inspirar. Porque a gente vê todo o Novo Testamento, Deus falando, né, que nós devemos ser bondosos de coração, não devemos ser amargurados, não devemos ter vingança no coração, né? Várias partes do Novo Testamento Deus diz isso. Mas eu vejo muitos cristãos se esforçando para serem assim. Né? Eu vejo muitos cristãos tendo realmente que exercer grande esforço para de fato não serem vingativos, para de fato não guardarem rancor, para de fato exercerem a bondade. Mas a atitude dessa menina vem justamente para nos inspirar nesse ponto. A bondade dela foi absolutamente natural e instintiva. Porque ela simplesmente se desfez ela abriu mão de guardar sentimentos maus no coração dela, guardou a fé, guardou a bondade, não abriu mão da fé e da bondade, e no coração dela não entrou o mal. Por isso que ela para nós é uma inspiração, né? Para todos os cristãos eu acho que ela é uma inspiração. Justamente porque, volto a dizer, dificilmente um de nós passaria por uma situação tão extrema quanto ela passou. Porque quantos de nós foram feitos escravos ainda crianças? Né? Poucos, ninguém. Eu particularmente não conheço ninguém. Se tem alguma tribo isolada, alguma coisa mais fechada hoje em dia, isso não existe mais na força que existia naquela época. Mas quantos de nós passamos por uma situação extrema como essa menina passou? Poucos, quase nenhum. Praticamente ninguém. Né? Praticamente ninguém. Mas e quantos de nós estamos guardando maus sentimentos no coração? Qual é o testemunho que está fluindo através de nós? Por que a mulher de Naamã ouviu de primeira o que a menina israelita tinha para dizer? E talvez não ouviria o que uma cananeia diria, não ouviria o que enfim, de outra tribo, de outra nação diria. Por quê? Ela tinha um testemunho que antecedia ela. Eram dadas tarefas a ela, ela não ia cumprir resmungando. Ela não ficava espraguejando nas costas, ela cumpria com bondade, ela cumpria com presteza, ela cumpria com amor aquilo que ela estava fazendo, mesmo estando numa situação realmente difícil. Mesmo estando numa situação realmente complicada, né? Feita escrava na infância. Mesmo assim, ela não abriu mão da bondade, da fé do coração dela
E por isso, para nós, ela é e vai continuar sendo uma inspiração. E através dela, que nem se diz o nome na Bíblia, a gente não tem o nome dela na Bíblia, a Bíblia não diz o nome dela. Através dela, Deus trouxe a cura na Naamã e pôde ser glorificado nessa cura. Né? Deus foi glorificado nessa cura. Por quê? Porque era como se Deus estivesse dizendo assim: eu continuo sendo Deus mais poderoso, Israel só está escravo porque desobedeceu. E através dessa menina, Deus pôde deixar essa mensagem claríssima, absurdamente clara. Por quê? Naamã, que era o general que ia lá, que escravizou israelitas, que escravizou essa própria menina, que empreendeu guerras contra Israel e contra outras nações e teve vitória. Este Naamã tão forte outrora, este Naamã tão poderoso outrora, dependeu do testemunho de uma menina escravizada para ir até o profeta, para dele receber a restauração da lepra. Porque era como se Deus estivesse provando que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. E que Israel só estava escrava porque não estava obedecendo o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E que de modo algum os deuses da Síria, né, que fala Rimon, que de modo algum Rimon estava dando vitória à Síria, mas sim a desobediência de Israel é que estava trazendo a derrota a ela. Né? Essa mensagem ao longo da história ficou muito clara e ela só pôde ser dita porque uma menina que a Bíblia não diz o nome, ela conservou a fé, conservou a bondade e de dentro dela essa fé e essa bondade fluíram naturalmente para ajudar Naamã. Isso, para nós cristãos, é uma inspiração. É uma inspiração de como nós estamos levando o nosso coração diante das situações. Talvez você até julgue que a situação é desfavorável. Talvez você até julgue que a situação é ruim. Talvez você até julgue que a situação é realmente muito difícil e talvez ela até seja. Mas o que Deus está nos dizendo, o que Deus está nos falando? Que se nós conservarmos no coração a fé e a bondade, ainda que a situação seja desfavorável, o nome dele vai ser glorificado. Né? Porque Deus pôde deixar clara a sua fidelidade ao povo de Israel, a sua bondade ao povo de Israel através do testemunho de uma menina. Porque a Síria venceu Israel. A Síria venceu Israel. Mas talvez muitos dissessem assim: não, a Síria venceu Israel porque Rimon é melhor do que o Deus de Israel. Quantos não disseram isso? Quantos não disseram isso? Que a Síria só venceu Israel porque Rimon era melhor que o Deus de Israel. Quantos não disseram isso? E o que aconteceu na verdade? Israel, pela desobediência, que foi derrotado. Pela desobediência. E através desse capítulo de 2 Reis, capítulo 5, essa verdade fica explícita, fica clara, fica absurdamente visível. Por quê? Porque Deus usou uma menina que era até escrava, mas que conservou a fé no coração, para trazer livramento a um general sírio, né? Que teve muitas vitórias, inclusive contra Israel. Depois a gente vê que ele deixa, né, de adorar no coração Rimon e passa a adorar o Deus de Israel, porque ele viu que o Deus de Israel era verdadeiramente Deus. Ele viu que o Deus de Israel era verdadeiramente Deus. Isso ficou claro, né? E que Israel, de fato, estava sendo escravizada e oprimida por desobediência. Por desobediência. E não porque Deus não era poderoso, e não porque Deus não estava disposto a dar livramento, e sim pela desobediência, né? Então, que Deus possa encontrar nos nossos corações, faz parte da minha oração,
esse temor, essa fé genuína que ele encontrou no coração dessa menina, né? Essa menina que a Bíblia nem traz o nome, que nós nem conhecemos. De Naamã, Deus trouxe o nome. Do servo de Geazi, Deus trouxe o nome. Do profeta, Deus trouxe o nome. A menina nem nome não tem na Bíblia. Mas que nós possamos encontrar nela inspiração para ter uma fé genuína. Que nós possamos encontrar nela verdadeira vontade de olhar para o Evangelho com outros olhos. Né, vontade de ver o Deus de Israel com outros olhos e de ser temente a Deus, independente da situação, seja ela favorável ou desfavorável, né? Amém? Que Deus possa encontrar isso no nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, diante de Ti nós estamos para clamar pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu perdão, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Que também, Senhor, Tu possa, Senhor Jesus, encontrar no nosso coração, Senhor, uma fé genuína, Senhor Jesus. Assim como Tu, Senhor Jesus, encontraste nessa menina, Senhor, uma bondade genuína, Senhor, uma fé genuína, Senhor. Assim como, Senhor Jesus, Tu encontrou em outros personagens da Bíblia, Senhor Jesus. Uma fé genuína, Senhor Jesus. Uma fé, Senhor Jesus, santa, Senhor Jesus, uma fé espontânea, Deus, que Tu possa encontrar nos nossos corações essa fé, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus seja com aqueles cujo coração estão voltados para Ele, amém.